Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia, que tem por objetivo auxiliar você a tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas, principalmente de natureza profissional e pessoal também. Essa semana, de 17 a 23 de novembro de 2024, nós estamos falando de um momento em que a semana começa com a lua cheia e ela conclui com a lua minguante. Então ainda temos alguns dias de lua cheia no início, que aconteceu no signo de Touro, e eu abordei na semana passada o assunto dos valores, principalmente os valores materiais, que envolvem a segurança material, que envolve uma perspectiva de otimização de recursos, e tudo isso continua sendo válido. Porque essa lua cheia em Touro, ela vai se tornar minguante em Virgem, que é outro signo de terra que lida com processos, métodos e otimização também de recursos, principalmente de natureza material. Então essa semana é uma semana que a gente tem que aproveitar para fazer as modificações, as adaptações, os ajustes que se fazem necessários para a melhoria do nosso rendimento, em primeiro lugar financeiro e depois nos aspectos práticos da vida, trabalho, resultado das coisas, como é que nós estamos em termos de produtividade. Então é um tempo interessante, porque essa natureza dessa lua cheia, ela traz os elementos interiores também, de ordem emocional. Eu estou me sentindo seguro? Eu estou fazendo coisas que trazem para mim segurança, seja financeira, seja material, seja emocional. Eu estou numa condição de conforto ou estou numa condição que psicologicamente se fala zona de conforto, que é acomodação. Então é um momento que, se a gente fizer esse autoexame, nós encontramos dentro de nós quais são os movimentos que estão sendo necessários de serem feitos. Porque a lua começa já a semana, ela já foi lua cheia em Touro e ela começa a semana em Gêmeos, aí passa por Câncer, Leão, até chegar em Virgem quando acontecerá a lua minguante. Esse lugar do espaço é um lugar realmente de movimento, de mudanças de base e de busca por uma autoexpressão que seja de melhor qualidade, que seja de melhor resultado. É um tempo criativo, então permita-se abstrair um pouco mais e ver a possibilidade de novos horizontes, de novas maneiras de fazer as coisas. Nós vamos ter ao longo da semana aspectos desafiadores também, mas uma série de aspectos que vão trazendo facilidade e fluidez. Então, no dia a dia, nós vamos ter, ao longo da semana, Mercúrio vai fazer uma oposição a Júpiter, ou Júpiter uma oposição a Mercúrio, que é um aspecto que exige de nós muito cuidado com a comunicação e com os movimentos que a gente faz, porque esse aspecto ele inclina ao exagero. Então a pessoa às vezes vai falar alguma coisa e exagera na medida, exagero nas avaliações, principalmente as negativas. Uma tendência também a risco de o exagero se tornar mentira, mentiras, fraudes, enganos, erros de avaliação em todos os aspectos da vida, principalmente na questão do julgamento entre pessoas. Então a gente precisa ter cautela naquilo que a gente fala, naquilo que a gente se comunica, Porque hoje tem as redes sociais, tem as comunicações por escrito, as verbais, os vídeos e todo tipo de comunicação. E movimentação física também, porque Mercúrio rege também transportes e o nosso movimento ao longo dos lugares. Então ter cuidado para a gente não ir além dos limites. Então, por exemplo, não vá além do limite da velocidade quando você estiver numa estrada, por exemplo. Não vá além dos lugares que você necessariamente precisa ir, para não ficar perdendo tempo, ou como na linguagem popular, girando em círculo, para encontrar um lugar. Se planeje, se organize para ter um direcionamento.
Agora, a maior preocupação é de natureza mental. Mercúrio rege as funções cognitivas e quando Júpiter está em oposição a ele, é sujeito a gente ter uma percepção distorcida da realidade, amplificando os aspectos negativos e, de certa forma, não percebendo os aspectos positivos. Não é que eles não existem, eles existem, mas nós precisamos perceber para que eles se tornem uma realidade dentro do nosso pensamento, dentro da nossa mente, dentro da nossa capacidade de tomar decisões. Então, assim, na prática, né, assuntos legais, jurídicos, burocráticos, eles exigem de nós uma atenção redobrada. É preciso lembrar que essa semana também o Sol ingressa em Sagitário. E esse período de Sagitário é um período de expansão. Vocês podem observar, né, gente, que nessa fase do ano há uma movimentação muito intensa das pessoas e o pessoal, eu tenho uma ligação assim, o ano está terminando e aí é próximo a Natal, Ano Novo, então precisa fazer isso, resolver tudo e tal. Então é porque a energia sagitariana de movimento, de amplitude, de buscar novos horizontes e de ver um caminho para frente. Então tem essa energia, essa semana está mais forte. Agora, o Sol, ele realiza dois aspectos muito bons. Um trígono com Netuno e um sextil com Plutão. Esses aspectos indicam a possibilidade da gente usar mais a nossa intuição, a nossa capacidade criativa e a gente trabalhar a nossa autoexpressão. O Sol em sextil com Plutão, ele dá a oportunidade da gente poder fazer as coisas que a gente quer fazer. Só que a gente precisa saber o que a gente quer verdadeiramente, porque o Sol representando o eu de cada um, nosso eu interior, é dali que deve vir o nosso querer ou a nossa vontade, aquilo que a gente quer ver realizado, porque para a gente realizar verdadeiramente. Então, se você fizer uma reflexão, considerando o que eu já falei a semana passada, e no início dessa semana, com a lua ainda cheia, uma reflexão a respeito do que você realmente quer internamente, o que é o seu propósito, aí você vai encontrar as oportunidades para poder realizar. Então, a semana que tem esses aspectos, e tem mais um que ele acontece na sexta-feira, junto com a lua minguante, mas ele já se aplica do meio da semana em diante, que é um sextil de Saturno com Vênus. Esse aspecto é muito bom para as finanças, para os negócios em geral, para os relacionamentos, contratos, acordos e também os relacionamentos afetivos. É um momento de estabilidade. Então, se você, dentro de você, está querendo verdadeiramente encontrar mais paz nos seus relacionamentos, é um aspecto que permite que você tome posições, que você aproveite a oportunidade para tomar posições mais harmônicas, para ter uma atitude, um comportamento e uma maneira de se expressar que seja mais fácil perante as pessoas, perante os outros, mais respeito, mais condições de ter uma expressão que auxilie as pessoas e não que cause dificuldades ou desentendimento, que cause entendimento e concórdia. Então, um aspecto excelente para esse âmbito. E na parte prática é muito bom para o dinheiro, para o trabalho, para os negócios, para as coisas caminharem positivamente. Nós vamos ver que lá na outra semana nós vamos ter retrogradação de Mercúrio, mais para frente, depois Marte. Então vamos aproveitar essa semana. E quando chegar a lua minguante, que lá para quarta-feira já está influindo assim a força da lua minguante, nós vamos examinando a melhoria dos processos, a melhoria das coisas que a gente faz, como é que a gente pode fazer melhor, bem detalhadamente, bem criteriosamente, buscando resultados. Então, a semana que me parece bem interessante, não é? Dentro disso, nós temos um mapa aqui da lua cheia, que eu já mostrei a semana passada, onde havia e há uma predominância do elemento terra, portanto, o mapa apenas reafirma aqui o que eu já venho falando, da busca por resultados, e temos o mapa da lua minguante. Né? A lua minguante, ela acontece em Virgem e pelo visual aqui do mapa, você vê o que há uma riqueza de aspectos, mas tem uma espécie de um direcionamento para um ponto, que é o Netuno. Ou seja, mostrando um caminho que existe a razão, mas existe a intuição. Existe a análise técnica
e existe nos negócios o feeling e nas relações humanas a sensibilidade. Então, o direcionamento é para que a gente consiga conciliar essas duas dimensões da percepção da realidade que nós temos da vida. Então, eu vejo um momento muito rico, muito importante, e já vem assim dentro de uma força para que a gente encontre também mais harmonia e mais paz, porque Vênus forma o ângulo com Saturno, como eu falei, e para o mapa calculado aqui para o Brasil, considerando Brasília, São Paulo, que não dá uma diferença muito grande, Vênus forma um bom aspecto com o meio do céu, indicando que nós temos condições de ter um direcionamento mais harmônico e mais pacífico na nossa sociedade como um todo. Agora, diante disso, desses aspectos, dessas condições que eu falei aqui, eu convido você a adquirir o calendário Decisões com Astrologia de 2025, porque isso que eu falo aqui, lá você tem um detalhamento dia a dia no calendário, onde você vai poder conjugar com essa análise minha o acompanhamento da sua semana e naturalmente pode prever o ano inteiro, porque o calendário é para o ano todo. Você pode ir lá em dezembro de 2025, ver os aspectos e ter já uma perspectiva para aquele período. Nesse ano de 2025, o calendário novo, ele tem o resumo do dia, mas ele tem a mensagem do dia, que sintetiza ou harmoniza todos os aspectos daquele dia, de forma que você tem uma visão já ampla do que aquele dia pode trazer em termos das frequências vibratórias que o mapa astrológico nos mostra. Então, convido você a adquirir o calendário, tem o link aqui embaixo na descrição, e aproveitar e poder se planejar ao longo do ano, ao longo do mês, o período, o tempo que for. E cada dia tem a sua característica particular, né? Logo no domingo, nós estamos ainda com a força da lua cheia, e essa lua forma um aspecto com Júpiter, às 11 horas da manhã, que é um aspecto de expansão, de crescimento. Então é um dia legal para movimentação, né? Para você ir ao parque, à praia e à cachoeira, onde você achar que por bem que você pode sair para ter uma leveza nesse dia, ter uma ampliação também de horizontes. E essa força, ela, segunda-feira, né, nós temos o aspecto de Mercúrio em oposição a Júpiter, aquele que eu falei, para ter cuidado com documentos, cuidado com a comunicação, cuidado com os transportes, as movimentações. Então tem essa atenção. Em paralelo, o Sol forma um bom aspecto com Netuno. Portanto, a intuição, a sensibilidade e a capacidade para lidar com coisas, vamos chamar assim, subjetivas e até espirituais, ela fica favorável, ela cresce. É um momento bom para esse plano, né? O plano racional exige muita cautela, agora o plano intuitivo, o plano da sensibilidade, ele está bem aberto para que a gente possa se valer dele. Na terça-feira, nós temos o ingresso de Plutão em Aquário. E dessa vez o Plutão ingressa definitivamente em Aquário e vai ficar em Aquário aí por um bom tempo, né? Então nós sabemos que esse ingresso mexe com toda a sociedade, toda a humanidade. É um novo momento, né, da humanidade. E Aquário tem a ver com as modernidades tecnológicas, tem a ver com a inteligência artificial, tem a ver com essa evolução toda dos sistemas todos que nós temos hoje em dia. Então, com o ingresso de Plutão em Aquário, não é que no dia 19 vai acontecer alguma coisa, não. Ele já vem dentro de uma energia de movimento, dessa transição entre elementos mais tradicionais e condições mais modernas. Então, de qualquer forma, né, nessa quarta-feira, nós já podemos ter também sentir mais a importância que tem para a gente também se atualizar. Ao invés da gente entrar em conflito com a modernidade tecnológica, a gente saber usar a tecnologia a seu favor, a seu serviço. Porque a tecnologia em si, ela não é boa nem ruim, porque ela é fria. O uso dela é que faz dela ser ruim ou boa. Então, se você souber usar, com certeza vai ter bons resultados. Na quarta-feira, nesse ano um feriado nacional, né,
Mas nós temos aspectos muito favoráveis para o desenvolvimento pessoal, para trabalhos de ordem até, como eu já venho dizendo, espiritual, trabalhos de treinamento. Se você está precisando aprender alguma coisa nova, está precisando fazer algum movimento também terapêutico, em grupo, é um excelente dia para aproveitar. Agora, se você quiser fazer o lazer também e o entretenimento, é um dia favorável para isso. Na quinta-feira, eu posso dizer que é o dia mais produtivo e de oportunidades da semana. Então, um dia que traz a energia, né? O Sol entra em Sagitário no final do dia, para o horário brasileiro, de Brasília, né? Mas tem os aspectos de Sol com Plutão e de Lua com Júpiter, 2 sextos, que são aspectos de oportunidades. Então, assuntos que envolvem documentos de maior relevância, né? Documentos oficiais, né? Vamos dizer assim, burocráticos, jurídicos, precisar lidar com estruturas de poder é um bom dia para fazer reuniões, por exemplo, de planejamento, de organização. Se você está precisando de apoio de alguém que tem uma posição de poder, você pode nesse dia buscar esse apoio. Então, um dia de produtividade em todos os sentidos. E na sexta-feira, que é o dia da lua minguante, né, propriamente dito, nós temos aquele aspecto favorável de Saturno com Vênus que traz resultados positivos para o dinheiro, para os negócios. É um bom. Aí você fala, puxa, mas eu vou investir na lua minguante? Do médio para o longo prazo, você pode investir na lua minguante, que com esse aspecto você vai ter resultados muito bons, mais estáveis, com menos flutuações. Então, um bom dia para investimentos, nesse sentido. Investimentos, vou repetir, de médio e longo prazo, investimentos em área mais imobiliária, ou rural, ou agrícola, em coisas assim mais ligadas à terra realmente, tá? Então, um dia favorável para isso. Não vejo grandes dificuldades nessa sexta-feira, apesar da lua minguante, que tem gente que tem medo da lua minguante, né? Eu não tenho, eu acho que a lua minguante é muito produtiva, principalmente em Virgem, signo da produtividade. E no sábado nós temos aqui a lua em oposição a Saturno, então um dia mais lento, as coisas andam mais devagar, não é um dia de grande produtividade. Para quem trabalha, talvez não seja um dia tão positivo assim. Mas já começa aquela energia, né? Comercialmente falando, vai ter Black Friday e depois vem o Natal e tal, enfim. São movimentos que talvez esse dia 23 não dê muito resultado não, é melhor mesmo para o lazer e para o entretenimento. Então, a semana tem todas essas condições, uma semana rica de aspectos, vamos aproveitar.